E aí, pessoal, então, dando seguimento, né, vamos para a segunda parte da aula. Bom, na primeira parte, a gente viu como o cérebro funciona, como a gente fortalece as sinapses, como a gente cria passes livres, digamos assim, né, passagens pelo nosso cérebro, como a gente faz isso através de repetição e associação, basicamente. Agora, a gente vai ver alguns métodos de estudo e como eles contribuem para que nosso aprendizado seja mais eficaz ou até menos eficaz. Tá? A gente não vai ver apenas métodos de estudo bons, a gente vai ver também métodos de estudo ruins. É importante que a gente saiba que alguns métodos que a gente faz são ruins. Tá? Mas, Bruno, quem é que disse o método de estudo é bom ou ruim? É tu, fodão? Não, pessoal, veja. Muitos estudos foram feitos durante as últimas décadas para analisar a eficácia de determinados métodos de estudo. Tá? Como é que esses estudos são feitos? Você chega em alguma universidade, até uma escola, e você divide os alunos em grupos. E aí vocês dão um certo tema para eles estudarem e dizem que eles vão estudar por diferentes métodos. Esse grupo A vai estudar fazendo coisa X, esse grupo B vai fazer a coisa Y, esse grupo C vai fazer a coisa W, e assim por diante. Então o método X, Y, W, todos esses métodos são aplicados pelos alunos e eles fazem a mesma prova. Tá? Isso é uma quantidade de alunos grande. Como tem muitos alunos em cada grupo, está diluído dentro dos grupos alunos bons, alunos medianos, alunos fracos. Né? Então, o grupo tem uma média que a gente pode dizer com certa certeza que, como os grupos os alunos foram misturados, a gente pode dizer que esses grupos têm capacidades médias parecidas. Tá? Para 500 alunos, por exemplo, os gênios e os burrinhos ficarão diluídos. Né? Então, vai ter uma média. Então eu tenho, 4 grupos fazendo 4 métodos diferentes e aplicando para eles a mesma prova. Tá? Quando foi feito isso, viu-se que alguns métodos que são tradicionalmente muito utilizados, eles tinham um rendimento muito fraco, ou seja, os alunos que praticavam aquele método tinham resultados muito fracos, comparados com outros alunos que tinham métodos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai ver nos estudos, tá? Isso não é a minha opinião, beleza? É baseado nos estudos. O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pegar os estudos e interpretar esses dados, tá? E relacionar esses dados com a aula passada. Então, esses estudos chegaram na conclusão de que os piores métodos de estudo são os seguintes. Vamos lá. Primeiramente, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, tá? Aqui, aula 2, métodos de estudo. Para quem não sabe, esse cara é Richard Feynman, tá? É um dos meus maiores ídolos na ciência. E eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, tá? Explicar, você vai entender depois por que ele é a capa dessa aula, tá bom? Vamos lá, vamos falar de métodos de estudo ruins. Vamos lá. Os métodos de estudo que tiveram pior resultado, tá? Sempre que é avaliado isso em mais de um estudo, tá? Mais de um estudo. Um dos piores de todos se chama releitura integral. O que é releitura integral? O indivíduo pega o livro, estuda determinado assunto, quando termina, ele recomeça e estuda novamente. Quando termina, ele recomeça e estuda novamente. Essa releitura integral foi um dos piores métodos de estudo desses artigos publicados. Bruno, por que você acha então, qual é a sua interpretação, por que você acha que a releitura integral é um método ruim? Eu não vou falar ainda, tá? Depois de falar todos os ruins e falar os bons, eu vou dizer a você de forma geral o que leva ao método de estudo ser ruim e o que leva ao método de estudo ser bom. Existe uma justificativa que engloba tudo isso, uma justificativa que ela sozinha explica por que os ruins são ruins, por que os bons são bons. E espero, tu vê. Bom, então releitura integral, péssimo. Outro que é péssimo, sublinhar.
Bruno, Bruno, sublinhar é péssimo. Eu adoro ficar fazendo grifando, né? Eu tenho aqueles marca-textos de que eu adoro ficar grifando e tal. Bom, o resultado, tá, foi muito ruim. Como eu falei, depois eu vou dar a interpretação do que é que eu acho. Por que eu acho que esses métodos de estudo são ruins, tá? Mas então, sublinhar foi péssimo. Outro que foi péssimo foi fazer resumos, tá? Fazer resumos é uma das piores formas de se estudar. É o quê? Porra, Bruno, tu tá praticamente dizendo aí os métodos todos que eu uso. Veja, pessoal, os métodos todos que você usava, certo? Usa o verbo correto, usava. O que tem de errado em fazer resumos? Resumir é você pegar algo grande e você transformar em algo pequeno. Só que um resumo é simplesmente você cortar os excessos e escrever lá de forma menor o que foi dito antes. Quem escreveu a primeira vez teve o processo criativo. Uma pessoa que escreveu o livro, por exemplo, ela precisou do processo criativo, ela precisou da pesquisa, ela pesquisou em outros livros e ela pensou, porra, a melhor forma de explicar esse parágrafo é dessa forma aqui. Essa pessoa teve uma postura ativa diante daquele conhecimento. A pessoa que escreveu o livro, tá certo? Ela pesquisou em vários livros, ela pesquisou em diversas fontes, leu artigos, e ela pensou, porra, baseado nisso tudo, eu vou escrever dessa forma, porque eu acho que as pessoas vão entender. Você pega isso, que foi a produção ativa de uma pessoa, e você transforma numa produção passiva, que é pegar o texto da pessoa e simplesmente reduzir para as partes mais importantes. É exatamente igual a sublinhar, pessoal. Sublinhar, você está simplesmente destacando um pedaço de um texto, mas é um pedaço de um texto que não é seu. Não houve produção ativa desse texto. Então, assim, você tem um comportamento passivo em um resumo. Tá? Resumir é diferente de escrever. Você pode, por exemplo, ler todo um assunto, tá? E ao final desse assunto, você escrever com as suas palavras os conceitos, ou o que explica aqueles fatos, entendeu? Com as suas palavras, com a produção. Por exemplo, vamos supor que você estude por 3, 4 livros. Cada livro vai dar um conceito ligeiramente diferente. Por exemplo, se você consultar 4 livros de história, os 4 vão falar introdutoriamente da Revolução Francesa de forma diferente. É muito legal que você pegue esses 4, por exemplo, e você construa uma definição sua, uma definição própria, beleza? Aqui, por exemplo, essa página é toda péssima, tá? Toda péssima. A chance de uma pessoa jogar isso aqui para a memória de longo prazo é mínima. É mínima. Girondinos, alta burguesia, sentados à direita, conservadores, combater. Pessoal, isso aqui, assim, é um resumo assim bem, sabe? Jacobinos, liderados não sei quem. Mano, tu vai esquecer isso aqui em uma semana. Simplesmente isso vai ser descartado na tua curva de esquecimento de Ebbinghaus. Certo? O ideal aqui era você poderia, por exemplo, você vai falar sobre a Assembleia Nacional Legislativa, você não está dizendo que os girondinos sentavam à direita, por exemplo? Você poderia fazer o seguinte, pesquisa as imagens, os desenhos de como era a Assembleia Nacional Legislativa lá. Como era a imagem mesmo, assim, como era a imagem dos jacobinos, dos girondinos à direita, dos jacobinos à esquerda, né? Essa imagem, por exemplo, ela vai para o seu cérebro ter muito mais importância para você saber quem ficava à direita e quem ficava à esquerda do que simplesmente escrever, entende? Vai atrás de um documentário, vai assistir um videozinho do Nerdologia, História, vai ver um filme que fale sobre isso. Associação. A associação reforça a sinapse, porque são muitos neurônios despejando seus neurotransmissores na mesma sinapse. Beleza? Então, isso aqui é péssimo. Tudo isso aqui que você está vendo aqui é péssimo. Se eu chegar para essa pessoa aqui e perguntar o que foi que ela aprende, que ela lembra daqui, ela não vai lembrar de nada. Entende? Nada.
Bom, todos esses métodos foram considerados métodos ruins, tá certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre métodos bons. Quais foram os métodos que tiveram maior destaque dentre os testados lá no estudo? Bom, como eu falei, é óbvio que os métodos bons devem bater com o que a gente estudou na primeira aula. Devem ser métodos que reforcem a neuroplasticidade, reforcem a transferência de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Então, por exemplo, o método de estudo um dos métodos de estudo que teve o melhor resultado foi esse aqui. Ô Bruno, tu já mostraste esse gráfico. Esse é o gráfico que a gente usa para saber como é que a gente contorna a curva de esquecimento de Ebbinghaus. Exatamente, estou mostrando o mesmo gráfico, porque ele por si só é um método de estudo. E, veja, esse método de estudo diz o seguinte: como você sabe que vai haver uma perda grande de informações, a gente precisa ficar dando impulsos de informação, certo? Então, por exemplo, muita gente tem a mania, isso era uma coisa que acontecia muito na época que eu fazia vestibular, eu via muito. Muita gente tem a mania, por exemplo, de colocar um bloco de estudos todinho para uma matéria só. Por exemplo, amanhã, na segunda-feira, eu vou estudar biologia. Aí a pessoa bota lá, amanhã, biologia. Ou então, tipo, 2 horas de biologia. Vê, pessoal, tem dois problemas de você colocar, por exemplo, 2 horas de biologia na segunda de manhã. Problema número 1. Você não consegue se concentrar por 2 horas. Nenhum ser humano consegue. Ponto final. Beleza? Nenhum ser humano consegue. Um ser humano treinado, ele consegue ficar 45 minutos concentrado e não mais do que isso. Concentrado, né? Celular desligado, concentração total, foco em estudo teórico, né? E depois exercício. Então, 2 horas de estudo é simplesmente impossível de ser cumprido com foco total. Nessas 2 horas, provavelmente você vai estudar ali 40 minutos e 1h20 é procrastinação. Mas o segundo problema é o seguinte: se você está estudando 2 horas num dia, com certeza você não vai estudar biologia no próximo dia, concorda? Porque você não tem 14 horas de biologia na semana para poder colocar 2 horas por dia de biologia. Então você não vai estudar biologia de novo. É bem provável até que você não estude biologia até o 3º ou 4º dia. Quando aí você vai e mete 2 horas de novo de biologia. Isso é péssimo. Por que isso é péssimo, pessoal? Porque tu, quando for pegar lá no 3º ou 4º dia, tu já perdeu quase tudo de que tu aprendeu. Entende? Então qual é o ideal? O ideal é você estudar um pouco de cada matéria, dentre as importantes, um pouco de cada matéria todos os dias. Ou no máximo, pular um dia. Tá? Por exemplo, você vai estudar física, você vai estudar tipo segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, por exemplo. Entende? Você não pode pular 2 dias. Não pode. Simplesmente porque a sua retenção vai ser pequena. Mas aí, obviamente, como tu vai ter horário todos os dias, é óbvio que esse horário tem que ser pequeno. Então, esse horário ele vai ter tamanhos pequenos. Pode ser um tamanho, a gente vai falar já sobre isso, pode ser um tamanho de meia hora, pode ser um tamanho de 40 minutos, mas que não 1 hora, mas que não passe disso. Porque é ineficaz, pessoal, simplesmente não funciona. Tá? Bom, então, esse método ficou conhecido como revisão espaçada. Ou seja, quando você estuda, aí depois de um dia você estuda de novo aquela matéria. Mas você não vai estudar a mesma coisa de antes. Mas quando você for estudar o próximo capítulo, antes disso você dá uma revisada no capítulo anterior. No outro dia, você dá uma revisada nos 2 anteriores. E assim por diante. Tá? Até acabar o assunto. Aí veja, algumas pessoas que conseguem ser muito organizadas conseguem programar revisões. Por exemplo, a cada 15 dias revisa todo o assunto em determinada matéria. E aí, tipo, obviamente, tem alguns horários daquela semana que é só para isso. Eu acho uma boa essas revisões, mas eu acho muito difícil a pessoa conseguir se comprometer para isso. Eu acho complicado, né? Porque pode ser que comece a embananar. Tipo assim,
Aí com uma matéria você vai completa os 15 dias em tal dia, outra matéria completa 15 dias em outro momento. Ah, Bruno, e se eu colocar todas as matérias para revisar no mesmo dia? Vai ser complicado também, um dia todo de revisão. Complicado. Pode ser que seja uma semana cujos assuntos são bem difíceis, você não vai ter tanto tempo para revisar, entende? Então, para mim, é o seguinte, para mim agora, tá? O ideal é estudar todos os dias as matérias importantes, no máximo 1 hora de cada. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, na qual eu comento sobre a área de estudos. Com isso, você já vai ter uma revisão espaçada, porque você todos os dias estuda, então você vai revendo sempre o assunto anterior, e isso é uma revisão espaçada, tá? E você deixa para revisar os assuntos anteriores, revisar mesmo, quando você está fazendo provas. Você vai ter simulados durante o ano, tem provas que você faz, sei lá, um evolucional da vida. A gente vai ter os nossos simulados autorais, você pode fazer uma prova passada. Com isso, você já está revisando o assunto. A questão, se tiver dificuldade, você pode ir lá e dar uma revisada, entendeu? Então, assim, essas revisões aqui, ó, de 3 dias, com 6 dias, com 15 dias, com 1 mês, elas já vão acontecer naturalmente por causa dos simulados, beleza? Mas o mais importante, estuda todos os dias em pequena quantidade de tempo, tá certo? Cada matéria. Bom, outro método que teve assim um resultado absurdamente alto, assim, não foi no nível da revisão espaçada, mas foi quase, ou seja, foi um método muito bom, foi obviamente fazer muitos exercícios, né? É óbvio que fazer exercício é uma coisa importante. Fazer exercício entra em outra faixa, que é aquela faixa da repetição. Lembra que a sinapse ela se reforça por repetição ou por associação? Então, quando você está fazendo seu estudo concentrado lá, a sua horinha daquela matéria todos os dias, você está pegando vários livros, 2, 3 livros para estudar, você está fazendo associações, né? Quando você estuda um assunto e você vai ver um vídeo, você vai ver uma imagem, alguma coisa assim, você está fazendo associações. Fazer exercício é fazer repetições. Tá? Aqui, por exemplo, a imagem, nossa apostila é dividida em níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Então, é muito importante que você faça questões de níveis mais alto do que você tem. Tá? Por exemplo, se você acha que o seu nível é para fazer com tranquilidade até o nível 2, você deve tentar fazer o nível 3. Tá? Sempre estimule o seu cérebro, sempre desafie o seu cérebro. Tá? Só que tem uma coisa importante, até eu não tinha me programado para fazer isso, mas deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aquele negocinho que eu estava desenhando. Peraí. Aqui. Vou mostrar uma coisa para você. Vamos supor aqui um gráfico, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro gráficos. Então, vamos lá. Vamos supor que esse gráfico ele relaciona, vamos botar aqui, ó, o nível do aluno, tá? O nível do aluno com o nível da questão, beleza? Aí vamos lá. Quando você tem um nível do aluno muito alto, tá? O nível muito alto, mais o nível da questão baixo, ou seja, nessa região aqui, ó, o aluno vai ficar o quê? Entediado. Concorda? Ele vai ficar entediado. Mas também, se o nível da questão for muito alto e o nível do aluno for baixo, aqui, o aluno vai ficar desmotivado, né? Porque ele não vai conseguir atingir muito bem esse nível, né? Obviamente que o ideal se encontra nesse meio termo aqui, ou seja, o ideal é que você tenha questões que seja do nível do aluno, né? No nível do aluno seria mais ou menos um ângulo de 45 graus aqui, tá? Essas daqui seriam um pouco abaixo. Desculpa, seria uma questão um nível muito alto para o aluno, mais alto para o aluno, aqui seria mais baixo para o aluno. Qual é a faixa ideal? A faixa ideal para se trabalhar é essa faixa aqui, ó.
Entende? Essa faixa aqui, ela é um pouco, o nível da questão é um pouco mais alto do que o nível do aluno, tá? Não pode ser muito alto para ele não desmotivar, não pode ser muito baixo para ele não se entediar. O ideal é essa faixa aqui, tá? Bom, inventei esse gráfico agora, mas acho que deu para entender. Beleza? Então, assim, é óbvio que fazer exercício é muito importante, mas aqui vem uma reflexão, tá? Existe uma cultura, hoje em dia, no mundo vestibular, de que quanto mais exercício, melhor, né? Você vê, por exemplo, cursos que são vendidos assim: ah, minha apostila tem 4.000 exercícios, né? Você vai fazer no curso no ano 10.000 exercícios. Pessoal, você pode fazer 50.000 exercícios, tá? Se você não tiver melhora do seu conteúdo teórico, a sua nota ao final do ano vai ser a mesma. Fazer muitos exercícios é importante para praticar aquilo que você aprendeu, praticar aquilo que você aprendeu de novo, entende? Para pegar as sinapses que foram recém-criadas e fortalecê-las. Quando você só faz exercício, você não cria sinapses novas. Você está simplesmente fortalecendo as que já tem. O que não deixa de ser importante, mas não resolve o seu problema. O seu problema vai ser resolvido, você vai subir de nível, quantidade de acertos numa prova, você vai ser aprovado quando você aliar crescimento teórico com prática de exercício. Beleza? Então, isso é o fundamental, é isso que funciona. Tá bom? Bom, tem um método que também teve resultados muito bons, que foi o famoso flashcards, né? Isso aqui funciona mais para aquelas matérias que dependem que tem muitas informações. Por exemplo, isso pode funcionar para química, isso pode funcionar para biologia, isso pode funcionar para história, pode funcionar para geografia, tá? Não funciona tanto para física e matemática, porque são matérias que têm poucas informações, são muitos conceitos, mas poucas informações. Que informações são essas? E como é que você faz esse flashcard? Na verdade, esse flashcard imita como se fosse um jogo de perguntas e respostas, entende? Você coloca a pergunta de um lado, coloca a resposta do outro, e aí você vai ter vários cartõezinhos desse, e de tempos em tempos você faz as perguntas para si mesmo, né? Daqui 6 meses você faz as perguntas para si mesmo, né? Sei lá, vamos botar assim, você vai colocar de um lado, por exemplo, quais são os sais insolúveis. Aí você pensa, responde quais são e você olha atrás se você acertou ou não, entendeu? Então esse flashcard é como se fosse um quiz que você faz para si mesmo, para você ir lembrando, tá certo? Mais uma vez, funciona muito bem para matérias que tem muitas informações, principalmente biologia e história. Não funciona tão bem para português, física, matemática, química, um meio termo, funciona dependendo do assunto, tá? Uma coisa que funciona muito bem: estudo em grupo, beleza? A questão é que isso não é um estudo em grupo. Essa imagem que você está vendo aí é uma festa, na verdade, né? Essas pessoas estão numa festa. O estudo em grupo é isso aqui. Estudo em grupo é você e outra pessoa, ou no máximo você e mais 2 pessoas. Não precisa necessariamente estar presencialmente. Tá? Pode ser um estudo por vídeo, né? Pode ser uma reunião do Meet lá, e aí vocês conversando a respeito. Por que estudo em grupo é muito importante? Aqui eu estou aliando 2 coisas, tá? Estudo em grupo é muito importante, principalmente por causa de uma coisa: estudo em grupo gera necessidade de você ter que explicar alguma coisa para alguém. E este, pessoal, é o padrão ouro para aprendizado no mundo. O método de estudo que deu o melhor resultado em todos os estudos que foram feitos até hoje é o método de ensinar. Quem ensina, aprende, tá? Então, é um método extremamente fácil e barato de se fazer, tá? Você precisa de uma pessoa simplesmente para que ouça você, para que você possa explicar para ela, tá certo? E aí eu tenho algumas observações para fazer disso, né? Mas aí eu vou pegar o mote e vamos voltar para aquela imagem. Cadê? Vamos voltar para aquela imagem. Não, rapidinho. Gente. Vamos voltar para aquela imagem que tem aqui no começo. Essa imagem, ela, como eu falei, ela é de Richard Feynman,
tá? Feynman foi um dos maiores cientistas do século XX. Ele foi uma das poucas pessoas no mundo que entendeu bem a física quântica. Ele é o criador, basicamente, de uma ciência nova. Ele é o criador dos diagramas de Feynman. E ele é um gênio na comunicação. Tá? Se você puder depois dar uma pesquisada na internet, palestras dele, entrevistas dele. Ele simplesmente era um gênio, ele era um comunicador científico maravilhoso. E Feynman, ele criou um método de estudos, né, que até hoje é conhecido como técnica Feynman, que, segundo ele, é a forma que você pode fazer para aprender qualquer conteúdo. Tá? Obviamente, qualquer conteúdo desafiador, qualquer conteúdo que você já não saiba. Óbvio, você já sabe um conteúdo, ninguém vai aprender, mitocôndria faz respiração celular, você não precisa do método Feynman para isso. O método Feynman seria para aprender um conteúdo mais complexo. Tá? Como é que seria o método Feynman? E como ele se encaixa com toda a nossa conversa até aqui? O método Feynman, aqui está, Richard Feynman. O método Feynman, ele propõe o seguinte. Sim, aqui primeiramente, esse aqui é o diagrama Feynman, tá? Ele é o criador de uma forma de matemática abstrata. Vários problemas que não tinham resolução da física subatômica no século XX foi resolvido com esses diagramas, porque a matemática euclidiana, a matemática normal, ela não funcionava para explicar os fenômenos. E ele foi o criador. É um gênio absoluto, é um gênio da raça. Tá? Mas olha como era o método, olha como é o método que ele criou. Bom, a técnica Feynman, ela é o seguinte, você escolhe o conceito que você quer aprender. Esse conceito, na verdade, como eu falei, é um conceito que tem alguma dificuldade. Ele diz o seguinte, pega esse conceito, escreve em um caderno, tá? E aí você pega esse conceito e tenta explicar ele com suas próprias palavras, né? De uma forma que uma pessoa leiga pudesse entender. Ou, ao invés de escrever, o que é melhor, explica para alguém, tá? Por exemplo, tenta explicar, por exemplo, o que é... Tenta explicar, por exemplo, o que é a energia potencial das camadas eletrônicas de um átomo, por exemplo. As camadas eletrônicas, né? O modelo de Bohr. Se você for explicar para o seu colega o modelo de Bohr, e aí você vai começar a explicar, vai chegar uma hora que você vai ter dificuldade, por exemplo, de explicar muito bem o que seria a energia potencial nas camadas. Explicando para uma pessoa, para um leigo principalmente, explicando para uma pessoa de forma bem simples, você vai entender quais são os pontos desse conteúdo que precisam ser estudados. Você vai pegar esses pontos, você vai listar, e você vai estudar esses pontos em livros, você vai estudar de forma aprofundada. Quando você entender esses pontos que estavam faltando, você simplifica tudo e reensina para essa pessoa. Se novas dificuldades aparecerem, você recomeça. E você pega essas novas dificuldades e você estuda de novo. E assim vai. Para Feynman, e que é um entendimento que eu concordo muito, se você sabe muito bem um assunto, você é capaz de explicar ele para uma criança, né? Ou seja, para um leigo. Explicar para um leigo é uma arte muito difícil. Isso bate com duas observações interessantes que eu queria fazer para você. Primeiro, isso bate perfeitamente com o que os estudos mostram de que ensinar é a melhor forma de aprendizagem. Isso bate com a observação que, assim, aqui já é uma teoria minha, tá? É uma impressão que eu tenho já há muitos anos, que é o seguinte. Existem níveis de aprendizagem de um conteúdo, existem níveis. Todo mundo sabe que, obviamente, você quando estuda o assunto pela primeira vez, a tendência é que você entenda ele de forma muito simplificada. Quando você estuda pela segunda vez, você tende a aprender de forma mais aprofundada. Então você passa de um conhecimento simples para um conhecimento mediano.
E aí depois você continua estudando aquele assunto, você passa a ter um conhecimento mais aprofundado sobre ele. Entende? E aí muitas pessoas param aí. Elas param quando atingem o aprofundamento máximo do assunto. E qual é o problema de atingir quando você atinge o aprofundamento máximo, você parar? Sabe qual é o problema? É que em todo assunto, olha para mim, em todo assunto, os conceitos principais são colocados no começo dele. Quando você estudou os conceitos básicos, você tinha uma mente muito básica. A sua mente foi evoluindo e você foi evoluindo nos conceitos também. Você parou de ver os conceitos básicos e ficou vendo os conceitos complexos, conforme sua mente foi ficando complexa naquele assunto. Qual é o problema? Você não voltar para o simples. Depois do complexo, depois de atingir o aprofundamento, você precisa voltar para entender os conceitos básicos com a mente avançada que você tinha antes. Porque é que tá. Quanto mais avançada a sua mente, de forma mais simples, você vai conseguir entender os assuntos iniciais, os assuntos base, os tópicos base daquele assunto. Entende? Então, nível básico, nível médio, nível avançado, volta para o básico. Volta para o básico. Um exemplo claro disso, você está estudando potencial elétrico. Aí você, quando pega potencial elétrico no começo, você não tem uma noção muito profunda daquele assunto. Aí você vai avançando, começa a ver campo elétrico potencial elétrico no campo elétrico uniforme, aí começa a ver trabalho da carga, trabalho da força elétrica, começa a ver DDP, começa a ver um monte de coisa. Aí tu meio que acha que está dominando o assunto, mas tu nunca entendeu o potencial elétrico. O básico, o potencial elétrico mesmo, o basicão do assunto, tu nunca entendeu direito. E se alguém perguntar para você o que é potencial elétrico, não vai adiantar você explicar ele o trabalho da carga da força elétrica, do não sei o que. Não vai adiantar. Essa pessoa vai saber o que é potencial elétrico. Então, para mim, é disso que consiste a técnica Feynman. Beleza? Bom, para complementar outros métodos... Cadê? Na verdade, isso aqui não é bem um método, né? Na verdade é só para explicar a você uma coisa, que é o seguinte. Esse método é muito conhecido, o método Pomodoro, né? Que é o método que divide os seus estudos em 25 minutos de estudo, 5 de descanso. 25 de estudo, 5 de descanso. 25 de estudo, 5 de descanso. Cada 25 minutos desse, basicamente tem uma matéria diferente, no máximo dois blocos desse por matéria. E aí você passa 25 minutos de estudo bem concentrado, descansa 5. Aí depois 25 minutos de estudo bem concentrado, descansa 5. Isso é o ideal para manter o foco, tá? Mas muita gente tem dificuldade em estudar 25 minutos só, né? Fica sempre com aquela agonia. Então, eu trabalho com duas possibilidades. O aluno fazer, por exemplo, esse 25-5, ou ele fazer o 45-15. Você está 45 minutos para 15. 45-15 é bem legal. Ele encaixa bem no negócio de 1 hora, né? Aí o aluno diz, mas Bruno, como é que eu vou estudar um assunto todo em 45 minutos? Você não vai estudar o assunto todo. Lembre-se que vão ter vários desses durante a semana. Então é só você pegar o assunto da semana e dividir em vários pedaços. A gente vai falar isso melhor quando chegar na parte do horário de estudos, tá? Para terminar, então, vamos a diretriz geral. Vamos à diretriz geral do estudo. Tá? Aqui, para mim, é o ponto principal, é o que eu resumo toda essa segunda aula. A diretriz geral para você passar no vestibular é: não estude para o vestibular. Cuidado que o que é importante aqui está em laranja, tá? Não estude para o vestibular. Isso tem que ser um mantra na sua vida, entende? Isso tem que ser um mantra. Não estude para o vestibular. Assim como
Você não deve estudar para a prova na escola, assim como você não deve estudar para o concurso. Um concurso tem uma ementa. Essa ementa tem os assuntos que você tem que aprender. Aprenda os assuntos, domine os conceitos. Não se preocupe com a forma como aquilo cai em determinado vestibular. Ou só vou ficar repetindo as provas daquele vestibular, porque pode ser que as questões caiam iguais. Você está voltando para esse estilo que o brasileiro tem de estudo que não funciona, que nos coloca na rabeta na educação do mundo. Estudar para a prova é o câncer da educação brasileira, entendeu? Você não deve estudar para a prova, até porque a prova está muito longe, pessoal. Ela sempre está muito longe. Quando ela está muito em cima, não dá tempo de estudar as coisas. Então, esquece isso, certo? Não estuda para o Enem. Estude as matérias do Enem. Não estude para o concurso, estude as matérias do concurso, certo? Obviamente que quando chegar mais perto, depois de você ter compreendido, depois de você ter memorizado a maior parte do assunto, aí sim, você pode fazer vários exercícios, praticar bastante, tá? Fazer exercício você vai fazer em todas as alturas. A gente vai falar em horário de estudos daqui a pouco, que a gente que tem uma divisão que eu gosto de fazer, quando o horário de pré-aula, quando o horário de pós-aula, tá? Mas isso fica para a próxima aula. Bem, pessoal, espero que você tenha entendido a diretriz geral. Eu espero que você tenha entendido. Sim, olha só, eu esquecendo. O que é que faz, então, um método ser bom e um método ser ruim? Eu já falei, de certa forma, tá? Mas eu vou deixar claro aqui. Sabe o que faz um método ser ruim e um método ser bom de estudos? Todos os métodos passivos são ruins. Todos os métodos ativos são bons. Quer revisar? O que é releitura integral? Você termina de ler, lê de novo. O gasto de energia é baixíssimo, não tem criação própria, não tem pensamento, é só leitura. Grifar, você não está criando nada. Resumir, você não está criando nada. Método bom é aquele que você cria. Para dar aula para alguém, você tem que criar. Entende? Para fazer um exercício complicado, você tem que pensar, aquilo consome energia, aquilo dói, entendeu? Ficar simplesmente pegando listas e mais listas e mais listas de exercício, que simplesmente tu vai no automático ali e aquilo não gera dificuldade para tu, não vale a pena. Olha o que eu vou dizer agora. Mais vale uma hora perdida em uma questão do que uma hora perdida em 20 questões. Sabe por quê? Se você fez 20 questões em uma hora, essas questões não desafiaram você. Elas não criaram sinapses novas. Elas simplesmente reforçaram algumas sinapses que, convenhamos, se você está estudando vestibular, não foram suficientes para você passar até aqui. Beleza? Então, aula 2 completa, né? Uma homenagem ao grande Richard Feynman. Pesquise sobre ele. Espero que vocês tenham entendido. Vamos até a aula 3.